Está no ar mais um programa Oração da Meia-Noite com o propósito de abençoar a sua vida em o nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Prepare seu copo com água porque vou estar daqui a pouquinho fazendo oração abençoadora por você. Vou estar consagrando esta água e o poder de Deus, tenho certeza, em nome de Jesus, vai ser manifesto em sua vida. Quero ler para você um versículo que está na Epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 3, onde ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja aqui o que ele diz, a necessidade de escrever, de exortar aquelas pessoas a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que ele disse isso? Porque certamente muitas situações estavam acontecendo para roubar a fé daquelas pessoas, a esperança delas, para desviar aquelas pessoas do verdadeiro caminho que é o Senhor. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Vivemos tempos onde as pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Eu preciso prosperar, eu preciso cuidar do corpo, eu preciso cuidar da mente, eu preciso fazer isto e aquilo. Mas tem esquecido de cuidar da sua fé. Tem esquecido de buscar alimentar a sua fé naquele que de fato pode todas as coisas, que é no Senhor Jesus. E é por isso que tantas pessoas vivem com problemas mentais, tantas pessoas, infelizmente, têm estado fracas, têm sido vencidas pelas situações deste mundo. O que nos faz vencer é a nossa fé, e em outro momento está escrito claramente. Porque a nossa força e capacidade humana é limitada. Vai chegar mais cedo ou mais tarde situações em que você vai enfrentar, que você vai ver que, pelas suas condições humanas, é impossível. Muitos, para lembrar da existência do Criador, para lembrar da existência do Senhor Jesus Cristo, é necessário passar por situações impossíveis para ver que a sua condição humana é limitada. Exemplo, há pessoas que esquecem da existência espiritual, esquecem do poder do Senhor Jesus, esquecem que precisam dele. Daqui a pouco vem ali uma enfermidade, uma doença, que a medicina, a ciência humana simplesmente não consegue fazer mais absolutamente nada. E aí é o momento onde se tem que pensar, refletir e entender, sim, que tudo neste mundo tem limites. Só não há limites para um, para o Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra para fazer e desfazer todas as coisas. A Ele foi dada a autoridade e o poder dado pelo nosso Deus para fazer todas as coisas por nós. Mas temos que lembrar disso. E é isto que o mundo não tem feito, lembrado do Senhor. Muitas situações têm se levantado para roubar a esperança das pessoas, para preencher a vida das pessoas com tantas coisas, e se depara que muitos têm tudo, mas estão vazios daquele que de fato é mais importante, o Senhor. Então aqui o apóstolo está simplesmente, dizendo claramente que é importante a necessidade, de lembrar e nos fazer incentivar a batalhar pela nossa fé, para fazer a nossa fé estar conservada, estar firme, que muitos têm esquecido disso. Conserve a sua fé, fortaleça a sua fé no Senhor. É isto que vai lhe fazer vencer, é isto que vai lhe dar vitórias. Se você crer no Senhor, se você confiar na providência dele, a vitória vai chegar. Se você viver do seu jeito, da sua maneira, tudo bem. O Senhor nos deixa à vontade. Mas você vai se deparar com situações que você vai ver que é impossível para você. Que se não for o Senhor, como ele mesmo disse em outro momento, sem mim nada podereis fazer. Então precisamos dele sim. Faça uma reflexão. Você que já conhece o Senhor, você tem
trabalhado para alimentar a sua fé, para batalhar a sua fé? O que é que você tem feito? Porque tantas situações vão nos cercando, vão nos envolvendo e daqui a pouco a pessoa já não está mais dando a prioridade às coisas do Espírito, à sua fé, como deveria. A nossa fé é fundamental. Se estivermos fracos na fé, nós não vencemos nada. Mas se estivermos fortes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito, em Cristo Jesus, né? Nele nós podemos todas as coisas. Agora, longe dele, como é que nós vamos vencer? A nossa capacidade é limitada, a nossa capacidade humana não vai nos fazer alcançar muitos lugares, não. Que só o Senhor vai nos conseguir fazer vencer. Então é isso que você tem que refletir, parar um pouquinho. E o melhor de tudo é saber que o Senhor está sempre nos lembrando, que estava usando ali o servo dele para deixar claro a necessidade daquelas pessoas, lembrar, né, elas da necessidade, porque o que estavam fazendo ali, o que estava acontecendo em sua volta, estava ali situações acontecendo para roubar a sua fé, para desviar a sua fé do verdadeiro caminho que era o Senhor Jesus. Então ele estava ali como um servo do Senhor, mostrando aquelas pessoas que precisavam focar na sua fé no Senhor. Não podiam eles se desviar, deixar que as situações, né, levassem ele por caminhos que só iriam afastá-lo do Senhor. Porque é assim que a nossa vida, e é assim que em nossa vida, melhor dizendo, acontece. Muitas situações vão nos afastando do Senhor e daqui a pouco estamos por conta própria, estamos sozinhos e isso não é bom. Sozinho nós não chegamos a lugar algum, mas com o Senhor nós vencemos todas as coisas. Então pergunto a você, pare um pouquinho e reflita. Talvez você nem esteja percebendo, mas muitas situações estão agindo ali para lhe afastar do Senhor. Eu gosto de lembrar várias situações. O trabalho é maravilhoso, mas você não tem que viver para trabalhar. Você tem que trabalhar para ter suas necessidades supridas, porém, tudo que é exagerado gera um problema. O alimento é necessário para o nosso corpo, mas se exagerarmos em tudo que nós fizermos em exagero, vai ter uma consequência ruim. É algo bom, mas vai ter uma consequência ruim. E muitas vezes a ação do mal para nos afastar do Senhor é nos fazer colocar tantas coisas como prioridades e excessivamente estarmos ali fazendo e deixando de lembrar que o essencial, o necessário e o principal em nossas vidas é a nossa fé. E daqui a pouco, muitas situações vão nos tirando do foco verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Olhe para Ele. Tantas situações nós pastores atendemos, graças ao Senhor Jesus. O Senhor conduz as pessoas a nós. E o que nós fazemos é mostrar a elas que se elas colocarem o Senhor Jesus como prioridade, as outras coisas, tudo vai dar certo para elas. Porque nós não temos a força para vencer tantas coisas. Nós temos uma capacidade já, cada um temos, que o nosso Deus nos deu. Mas sem Ele, nós não vamos conseguir fazer como deveria. Já vi muitos, pastor, porque eu não consigo ser feliz. Pastor, porque esta situação não dá certo na minha vida. Pastor, porque eu não consigo fazer isto e isto. Você consegue. Mas com o Senhor Jesus, Ele vai lhe dar forças, você vai vencer. Você vai alcançar seu objetivo. Agora, primeiro, fortaleça a sua fé. Primeiro, coloque Ele como de fato o Senhor da sua vida. Aí sim, Ele vai lhe capacitar e dar forças para vencer. Mas sem Ele, por mais que você tente, por mais que seja justo e digno, mas você não consegue alcançar algumas coisas não. Mas nele, nós podemos sim, de fato, de verdade, todas as coisas. Isto se cumpre constantemente. Então trabalhe, batalhe pela sua fé, para fazer crescer a sua fé, para fortalecer a sua fé. Use os instrumentos que o Senhor nos deu. Pessoas que passam o seu dia
e não tem um momento de comunhão com o Senhor. Você precisa da sua oração, você precisa da palavra do Senhor, você precisa em alguns momentos, sim, é necessário você receber uma oração de um servo de Deus para lhe fortalecer. É maravilhoso saber que o Senhor nos deu instrumentos para fortalecer a nossa fé e que às vezes nós não damos a devida importância a eles. Um deles muito forte, como aqui o apóstolo diz, você tem lido a palavra de Deus? Porque veja só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Está ali, né, claramente o servo de Deus, vendo o que está acontecendo ali em volta das pessoas e exortando elas, lembrando a elas que precisavam se fortalecer na fé. Então a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela serve justamente para isso, para nos fortalecer, para nos lembrar espiritualmente de coisas que, se não for a palavra, nós não vamos enxergar. Ah, pastor, não sei porque estou sendo sufocado por isso ou por aquilo. Você precisa do Senhor. Busque a força dele, você vai vencer isto. Tenha certeza disso. Eu vou orar por você. Prepare seu copo com água, pegue ele em suas mãos, se for possível. Daqui a pouquinho, no momento da oração, se possível, onde você estiver, feche seus olhos, se concentre. Você vai ver que um momento, quando nós oramos ao Senhor com fé, quando nós estamos em concordância, quando nós de fato invocamos o nome dele, as respostas acontecem. Tenha certeza que o Senhor é fiel e poderoso para nos ouvir, nos socorrer e nos abençoar. Não deixe nada lhe afastar do Senhor. Trabalhe pela sua fé. Lute para fazer a sua fé crescer. Leia a Bíblia. Peça oração. Ore, como a própria palavra diz, sem cessar. Fortaleça a sua fé e, em nome de Jesus, sua vida vai dar certo. Você vai alcançar seus sonhos. Você vai vencer para honras, para glórias do nosso Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar agora. Senhor, entro em tua santa presença, Senhor Jesus, apresentando a vida destes. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe como está o estado de sua fé. O Senhor sabe, Senhor Jesus Cristo, que tantas situações nos envolvem para nos afastar do Senhor, para nos esquecer da coisa mais importante que nós temos que conservar, que é a nossa fé no Senhor. Porque se a nossa fé no Senhor não estiver firme, Senhor Jesus, como nós vamos vencer? Porque tantos e tantos males se levantam e sem o teu poder, Senhor Jesus, é impossível. Nós somos limitados, nós somos falhos, somos fracos, Senhor Jesus. Mas no Senhor nós podemos todas as coisas, como está escrito. Que venhamos, Senhor, conservar as tuas palavras em nosso coração. Que venhamos, Senhor Jesus, estar sempre lembrando do teu poder e da tua glória, Senhor. E tudo mudará. Lembra este, Senhor, que neste momento, onde estiverem, sejam tocados por teu poder, Senhor Jesus. E vejam eles que o Senhor é real. Para honras e glórias, Senhor Jesus, de teu nome e testemunho de tua ressurreição e autoridade, Senhor Jesus, sobre todo o mal. Estou agora orando em favor desses e determinando que em suas vidas todo e qualquer mal que esteja agindo, toda e qualquer perturbação que esteja agindo em sua volta para afastá-los do Senhor, para fazê-los esquecer que o Senhor é a necessidade de nossa vida, que o Senhor é a prioridade, que o Senhor é a nossa força. Que toda a opressão do mal em suas vidas desapareça e que sintam eles, Senhor, instantaneamente o teu poder e sejam eles libertos agora de todo o mal, para honras e glórias, Senhor Jesus, de teu nome. Eu assim creio e determino que o mal de suas vidas que estiver agindo, em nome de Jesus, saia. Que assim seja. Estou abençoando esta água, Senhor, e determinando que ela agora é a porção do teu poder. E quem tomar desta água vai ser agora curado, liberto e abençoado para a tua glória e teu louvor. Tome da água agora. Graças ao Senhor Jesus. Torne o Senhor o centro da sua vida. Batalhe pela sua fé. Nossa fé é fundamental para vencermos. Se você estiver forte em Cristo Jesus, você vencerá todas as coisas. Torne o Senhor Jesus o centro da sua vida. Seja cristocêntrico. E tenho certeza que assim
você vai ser feliz. Que o Senhor abençoe sua noite. Tenham todos uma noite tranquila e de paz, para a glória do nosso Senhor Jesus.